Senhor presidente, senhores deputados, eu venho à tribuna hoje para manifestar uma indignação que eu sinto acompanhando um grupo de mais ou menos 30, 40 mães de crianças com deficiência aqui em Campo Grande. Todo mundo sabe que, antes de ser deputado, eu trabalhei na educação especial como psicólogo, atendendo crianças com deficiência na rede pública de ensino. E esse trabalho me deixou assim bastante envolvido com o drama das famílias pobres que têm um filho, uma filha com deficiência. Conheci de perto a realidade dessas famílias que têm que lutar para que os filhos tenham direito à escola, atendimento, apoio pedagógico especializado, tem que lutar para que os filhos tenham direito a fazer fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional. Quem tem um filho com autismo tem que lutar para que o filho tenha acesso à terapia ABA. É uma luta e um sofrimento muito grande dessas famílias que não têm condições financeiras, porque quem tem dinheiro contrata na rede particular todos esses atendimentos complementares para garantir o desenvolvimento das suas crianças. Mas as famílias de baixa renda, que dependem da rede pública, elas vivem uma verdadeira via crucis. Ora atrás de um médico especialista, ora atrás de uma fisioterapia, ora atrás de um atendimento com psiquiatra. Quando não, tem que ainda correr atrás dos insumos, da dieta especial para o seu filho, aquele que tem doença rara e que muitas vezes precisa de uma dieta especial. E neste final de semana eu recebi uma mensagem de uma mãe chamada assim hoje de mãe atípica. Vocês devem ter ouvido falar já dessa expressão, mães atípicas. Quem são as mães atípicas? São as mães de crianças com deficiência, são as mães de uma criança dependente totalmente dela, e essas mães têm que abrir mão da sua própria vida para cuidar desses filhos 24 horas por dia. Eu me comovo e eu sinto indignação de ver a luta, às vezes, dessas mães sem o atendimento que elas merecem ou que os seus filhos merecem. Eu recebi uma mensagem de uma dessas mães dizendo: você sabe o que é uma mãe atípica? É uma mulher que depois de um dia cansativo, deita na cama e diz que aquele dia ela correu atrás de um atendimento para o seu filho, mas não conseguiu. Uma mãe atípica é aquela mulher que levanta no outro dia cedo dizendo: será que eu vou ter forças para hoje lutar novamente para que o meu filho tenha direito de uma alimentação especial? Uma mãe atípica, ela abre mão do lazer, da vida social,
ela abre mão do trabalho, do sonho de estudar, fazer uma faculdade para se dedicar às suas crianças. E a minha indignação é porque eu acompanho, deputada Mara, um grupo de 30, 40 mães atípicas em Campo Grande, e eu já cansei de ver essas mães chorando em reunião, dizendo que elas vão até o CEM, Centro de Especialidades Médicas, no bairro São Francisco, ou batem as portas da Secretaria de Saúde do município, atrás de fralda para suas crianças, atrás do leite especial, atrás de insumos que as crianças precisam, de sonda, aquelas mais graves, e não conseguem. Há mais de 2 anos essas mães batem com a cabeça na porta da CESAL, e quando chegam lá para buscar um alimento, elas escutam: está em falta. Olha, está em licitação. Volta daqui a 90 dias. E a mãe diz assim: eu vou falar para o meu filho ficar sem comer 90 dias esperando esse alimento chegar, porque são mães pobres, são mães que não têm condições financeiras para adquirir esses alimentos. A mãe me dizia: uma lata dessa dieta especial custa R$180, e ela dá para 3 dias, apenas 3 dias. Façam as contas, quantas latas ela precisa no mês para alimentar o seu filho. E essa mãe, ela vive, deputada Mara, com o programa Cuidar de Quem Cuida, que dá para essa mãe R$900 por mês. Sabe o que significa isso? Que se ela usar todo esse benefício de R$900, não dá para comprar metade das latinhas de leite que o seu filho precisa para o mês. Só sente a dor quem passa por essa situação. E nós temos que ter a capacidade de nos colocar no lugar dessa pessoa, dessa mãe, que fala: eu não tenho mais a quem recorrer. Porque ela vai ao CEM, manda voltar daqui 90 dias, depois vai na CESAL, fala que está em falta, que vão comprar. Faz 2 anos que estão enrolando esse grupo dessas mães. Aí elas têm que fazer bazar da Pichincha. Permita a parte, deputado. Aí tem que vender bolo. Aí tem que vender o que elas podem fazer de salgadinhos para poder complementar essa necessidade do seu filho, comprando e às vezes até buscando auxílio de amigos. Cansei, deputado Lídio, de ajudar com dinheiro essas mães que precisam fazer bazar da Pichincha, etc., para poder atender a necessidade das suas crianças. Então eu não sei mais a quem elas vão recorrer, né? Agora, recentemente, disseram que a prefeitura comprou. Não, agora chegou, agora no segundo turno da eleição, né, chegou. Só que a mãe foi lá e não tinha a dieta do seu filho. Falaram que chegou, mas não chegou. Só se chegaram algumas coisas lá, assim, de última hora, umas fraldas que compraram. Então, deputado Lídio, eu só estou falando isso, não é porque é eleição, não. Eu já falei isso aqui muitas vezes. Eu já fiz uma audiência pública com a vereadora Luísa Ribeiro na Câmara Municipal, já tem acho que 1 ano. E essas mães foram lá, elas usaram o microfone, falaram.
Mas isso não se resolve, sabe por quê? Porque não é prioridade. Não se resolve. Então, deputado Lídio, eu estou falando aqui porque é uma dor que me atinge. Não estou fazendo demagogia, não estou fazendo campanha eleitoral, é uma dor que me atinge. Trabalhei nessa área, conheço a luta dessas mulheres. E tem mais, deputada Gleice, tem mãe que quando tem um filho com deficiência é abandonada pelo marido. O marido fala, toma que o filho é teu, e ele vai embora. E fica aquela mulher com aquela criança nos braços, leva para pai, leva para Pestalozzi, leva para não sei aonde, para buscar atendimento para o seu filho. Então, eu como representante, porque eu tenho muito voto, muito apoio na área da educação especial, eu tenho a obrigação de vir aqui e defender essas mães, essas crianças que precisam ser tratadas com mais respeito. Concedo a parte a Vossa Excelência. Deputado Pedro Queiro, parabéns. Quero parabenizar a Vossa Excelência trazer esse assunto da discussão a esta casa. Isso é importante para nós. Mesmo porque, assim como Vossa Excelência, eu também tenho ajudado muito, tenho pago do meu bolso. Assim como tem ajudado muitas pessoas. Mas não deveria, né, como deputado? tem a minha atuação aqui nesta casa, em várias leis aprovadas, a respeito do TEA, das pessoas autistas, e todos os vários segmentos. A prefeita Adriane Lopes, nesta gestão, fez com que esse segmento fosse muito bem cuidado e atendido, tanto que hoje inaugurou a primeira sala de atendimento de TEA lá na UPA Universitária e vai colocar em todas as UPAs, sala específica para esse acompanhamento. Colocou na CEMED um setor, um núcleo específico para tratamento dessas pessoas. Agora, é óbvio que nós estamos num pleito eleitoral e as demandas vêm. Ela assume uma gestão com dificuldades financeiras, as demandas judiciais, porque o Poder Judiciário ele faz o bloqueio automático dos recursos, e não adiantava você aderir ata em compras pequenininhas. Então foi feita uma aquisição para o município que vai atender durante 1 ano as mães atípicas e as crianças. Então, eu quero dizer para você o seguinte, o sistema daqui para frente ela vai poder acompanhar todo esse sistema, e está sendo entregue no SEM já esses leites, esses insumos para essas crianças para serem atendidas, e durante 1 ano elas não terão mais esse problema. Essa semana teve um probleminha porque é o seguinte, chegou com um sabor e algumas crianças não se adaptavam àquele sabor, só se adaptava ao sabor morango. E aí teve que, a empresa que ganhou para entregar, não tinha entregue ainda o sabor morango, mas já se resolveu e com tranquilidade, deputado, isso durante 1 ano na gestão da prefeita Adriane Lopes, esse problema não vai ser mais das mães atípicas. Ah, mas só porque é problema eleitoral, só agora no segundo turno, não, mandato. É que, às vezes, as pessoas precisam saber por trás dos bastidores o que acontece. Infelizmente, tinha um servidor que era responsável pelo departamento de compras da CESAL, que foi oferecido mudar ele de setor, ele não aceitou. Foi oferecido, deputado Paulo Corrêa, para mudar ele em um outro setor, presidente, para ele ter um cargo melhor, um salário, ele também não aceitou. E aí, causa-me estranheza, porque daí o gato sobe no telhado, né? Aí tem jabuti nessa história. A secretária exonerou o cidadão. A pessoa que assentou na mesa, abriu a gaveta e tinha processos parados de 7 meses de processo de licitação que ele não fez andar. Estranheza que no dia seguinte, esse cidadão estava lá no comitê da candidata adversária. Então, não é período eleitoral. A primeira-dama do país veio essa semana em Campo Grande. E estranheza que, dentro do evento, as mães atípicas levantam uma faixa. E uma faixa, nossa equipe monitorando, aonde as mulheres estavam com a faixa e de videochamada, de dentro deste evento de videochamada, aonde esse cidadão que segurou todo esse processo licitatório dizia para elas, levanta a faixa, baixa a faixa, levanta a faixa, baixa a faixa. Então, esta politicagem que nós não podemos permitir, essas sacanagens que nós não podemos assistir. Mas, na gestão da prefeita Adriane Lopes, 1 ano está garantido já de imediato
todo esse atendimento. E aí, conforme, claro que ela vai hoje instalando um programa, essas crianças receberão e vai controlar, como ela colocou hoje, um programa da saúde que consegue exatamente detectar e não mais na fichinha, detectar o sistema, aonde, qual unidade está faltando medicamento, que está baixando o consumo de medicamento, para qual cidadão levou, porque hoje, no sistema, com a gestão dela, medicamento não some mais das unidades e hoje ela mantém 95% de medicamento nas unidades, coisa que nunca houve na história de Campo Grande. O máximo que se atingiu foi 88%. Então, não é política, mas é gestão com competência. Muito obrigado. Olha, deputado Lídio, com todo respeito, eu quero acreditar que daqui para frente, né, realmente melhore, ou com a prefeita Adriane ou com a prefeita Rose. Uma das duas vai assumir, né? Porque agora o segundo turno, uma das duas vai ganhar. Mas assim, agora eu pergunto, agora, deputado, eu acompanho essas mães há 2 anos e meio. 2 anos e meio. Sabe, dizer que agora, daqui 1 ano para frente, né, vai ser atendido. Olha, outra coisa, a gente ajudar do próprio bolso não deveria ser assim. Sabe por quê? Porque é um direito da criança, é direito constitucional da criança ir lá no SEM e receber a sua alimentação. A sua dieta especial. Então, assim, eu não posso aqui ficar trabalhando em termos de futurologia, né? Agora, no próximo ano, vai acontecer. Essa história, ela vem se arrastando já há bastante tempo. Então, eu penso que se tinha um servidor lá dentro da secretaria boicotando, né, ele tem que ser afastado, tem que abrir um processo administrativo, investigar e tem que ser punido, porque ele está prejudicando as crianças e essas mães, né? Agora, o que eu estou aqui colocando é que esse assunto tem que ser resolvido de uma vez por todas. Não dá mais para essas mães serem jogadas de um lugar para o outro e ficar as suas crianças sem esse atendimento, que é um direito constitucional, né? Então, eu sei que agora na campanha eleitoral apresentam uma Campo Grande que a gente não vê, não conhece. Não conhece. Agora, Campo Grande é segundo, terceiro em transparência. Até outro dia tinha uma folha secreta aí. Que transparência é essa? Não é? Campo Grande agora é campeã disso, tá? Ganhou prêmio não sei das quantas. Abriram um centro de atendimento pediátrico ali no Tiradentes, vai lá ver como é que funciona. Então, eu acho que essas questões precisam ser prioridade, Tem muita coisa na gestão pública, não estou falando só de Campo Grande, que ela é feita porque interessa, porque é uma obra que aparece. Agora, a saúde, a mãe correndo atrás do direito do seu filho, essas coisas não aparecem, deputada Gleice. Se elas não abrem uma faixa lá, como essas mães abriram uma faixa lá no dia do desfile, do aniversário da cidade, na frente do palanque, e colocaram os guardas municipais na frente delas para tampar a faixa, ninguém fica sabendo. Se essas mães não fazem protesto, onde elas acham que devem fazer, como esses aposentados que estão aqui, que fazem protesto, ninguém fica sabendo do drama que eles estão vivendo. Só eles é que sabem, sentem na pele a parte do salário que é todo mês retirada, que foi conquistado com muito trabalho, muita luta. Então, é um direito das pessoas se manifestarem, é um direito de cobrarem, né, das autoridades, das pessoas responsáveis. E eu acho que essas mães são umas heroínas, deputado João. Sabe por quê? Porque além de ter que fazer manifestação, abrir faixa aqui e ali, elas têm que cuidar dos seus filhos que dependem delas, e elas não têm enfermeira, não tem babá, são elas mesmas que têm que dividir todas as atribuições e ainda cuidar da sua criança que depende única e exclusivamente delas.
Deputada Gleice. Deputado Pedro Kemp, eu venho aqui ouvindo atentamente o seu discurso. Na semana passada nós fizemos aqui um debate sobre o período eleitoral e discutimos aqui se as eleições deveriam acontecer de 2 ou 4 anos ou 6 anos, e eu falei justamente isso, que a população é lembrada em período eleitoral, que o povo mais oprimido é lembrado somente em período eleitoral. E acho que esse é um grande exemplo, porque eu acompanho esse debate aqui em Campo Grande, embora não seja de Campo Grande, mas eu tenho acompanhado essa luta, já vi a sua participação, da vereadora Luísa Ribeiro, da deputada federal, que antes também era vereadora, Camila Jara, que já fazia esse debate há anos na cidade. A gente vem debatendo essa situação. É importante lembrar que essas mulheres que fazem esse debate e que estão reivindicando esse direito, são mulheres que abandonam as suas vidas para cuidar de uma criança especial. E essa criança especial, toda a sua vida adulta é responsabilidade dessa mãe. Essas mães não têm mais o direito de ir para um lazer, de ter ir para uma festa, não tem nada, porque a vida dela se reduz ao cuidado desse filho, dessa filha. É sobre essa situação que nós estamos falando, sobre principalmente mulheres que não têm condição de garantir e que lutam para que garanta o mínimo, que é uma alimentação para os seus filhos. Isso é muito absurdo quando a gente está aqui ainda debatendo uma situação como essa, né? E aí, me preocupou bastante aqui a justificativa em que a culpa é de um servidor. Ora, se tem uma pessoa responsável por destruir a vida de várias outras, então tem um problema na gestão. Porque uma pessoa não pode ser responsável para impedir que comida, que o básico chegue na mesa de todas as crianças que hoje precisam. E, de fato, essa situação eu tenho acompanhado, ouvi vários vídeos, inclusive essa semana, de mães que foram até ao local para receber essa alimentação e não teve acesso a ela. Isso não pode acontecer. E isso também não pode ser problema de períodos eleitorais. Nós precisamos ter a garantia de que todas as crianças, que todas as pessoas com deficiência tenham acesso a uma alimentação saudável, tenham alimentação que é alimentação necessária para o problema que essa pessoa tenha. Então, é preciso a gente realmente fazer um debate sério sobre as deficiências na Assembleia, nas câmaras municipais e garantir política. Porque tem um outro dado, deputado Pedro Kemp, que me preocupa muito, que é o aumento. Nós temos, visivelmente, um aumento de crianças nascendo com deficiência. A gente percebe isso na escola, a gente percebe isso nos espaços da política, por onde a gente anda. Então, a gente precisa compreender o que é que está acontecendo, por que estamos tendo mudanças na nossa formação humana, né? E como é que a política vai dar conta de atender a essa necessidade. Porque todas as pessoas têm o direito de ter uma política que atenda a elas. E o Estado é responsável por garantir dignidade e qualidade de vida dessas pessoas. Obrigado, deputada Gleice, pela parte. Quero incorporá-lo no meu pronunciamento. E eu quero, antes de mudar aqui de assunto, ouvir a deputada Lia Nogueira, sempre uma deputada bastante combativa, e concedo uma parte a Vossa Excelência. Deputado, antes de mais nada, parabenizar pela fala, por trazer esse tema aqui na Assembleia e dizer que isso não está relacionado com o período eleitoral. A gente vê esse desmonte na educação inclusiva e não é de hoje, na capital do Estado. Assim como ocorre em outros municípios também. Semana passada, por exemplo, eu trouxe aqui aquela questão de Amambai, que os professores de apoio foram desligados e as crianças estavam fora da sala de aula. Realmente, a gente vê que a política da inclusão social, ela não está sendo efetivada no nosso Estado. E isso passa pelos municípios, pelas prefeituras. Na semana passada, também, um grupo de mães atípicas me procurou aqui em Campo Grande. E falando dessa questão da dieta, falando da questão da presença do professor apoio na sala de aula, que é um direito concedido por lei. E como mãe atípica, a gente sabe da luta dessas mulheres. É uma luta constante.
Para poder ter direito a um professor apoio, tem que recorrer na justiça. Para ter direito à dieta, tem que recorrer à justiça. Quer dizer, tudo é na base da luta. Sempre tem que ser uma forma combativa, porque senão o poder público não faz aquilo que é o dever de casa. E a gente vê o quê? Na ponta estão crianças. Estão crianças com deficiência, estão com crianças atípicas, autistas, e que não têm direito àquilo que a lei preconiza para eles. E mais do que isso ainda, o que a gente vê, deputada Mara Caseiro, é o desespero dessas mães. Na semana passada eu conversei com algumas e o relato delas é de realmente chocar. De mãe que às vezes sai e fala assim, eu vou acabar com a minha vida porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais lutar e ninguém me ouve. Então não dá para a gente conceber e vir aqui dizer que isso é uma questão eleitoreira. Não é uma questão eleitoreira. A gente vem sim de práticas que não estão sendo cumpridas, de normativas que não estão sendo seguidas. E isso é muito triste. Como a mãe atípica é uma bandeira que a gente levanta. Nós temos aqui na Assembleia, presidente, a gente já avançou muito aqui na Assembleia, esta Casa de Leis, a nossa lei da redução do IPVA para pais e responsáveis legais de pessoas com deficiência, incluindo autistas e síndrome de Down. Quer dizer, a Assembleia tem avançado muito em relação a isso. Agora, os municípios também precisam ser parceiros e cada um fazer valer a sua política pública de educação inclusiva. Obrigada. Muito obrigado, deputada Lia. Inclusive, Vossa Excelência me fez lembrar que aqui em Campo Grande, o prefeito Marquinhos Trade cortou o atendimento dos professores especializados na rede municipal de ensino. E, na época, eu acompanhei um grupo de mães na Defensoria Pública dos Direitos Humanos com o doutor Matheus. E lá, essas mães colocaram a situação que estavam vivendo seus filhos depois que cortaram, que o prefeito Marquinhos Trade cortou o atendimento especializado a essas crianças nas escolas. Doutor Matheus, defensor da área dos direitos humanos, entrou com uma ação na justiça. Esse problema foi parcialmente resolvido porque eles substituíram professores por atendentes que ganham menos. Essa é a política, né? Professor tem um salário melhor, então tiraram os professores e colocaram estagiários, atendentes de nível médio que ganham a metade do salário, né? Então, não é a mesma coisa um atendente fazer um trabalho do professor especializado. Uma criança que tem autismo, uma criança que tem uma síndrome, que tem uma deficiência cognitiva, ela precisa de um especialista para ser atendida. E aí houve esse retrocesso no atendimento dessas crianças na rede pública. Mas também, para finalizar esse assunto, as mães atípicas, quando vão buscar a fralda e não encontram, quando elas vão buscar a dieta para suas crianças e não encontram, elas vão para a Defensoria Pública, elas entram na Justiça, ganham uma liminar e nada acontece. Nada acontece. Então eu pergunto para vocês, recorrer a quem? Fica aqui a palavra ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. E para encerrar, senhor presidente, eu queria dizer que a campanha eleitoral está se tornando bastante complicada. Porque existe uma campanha eleitoral, deputado Zé Teixeira, nas ruas, corpo a corpo. Existe a campanha eleitoral na televisão, os candidatos vão lá, apresentam suas propostas, mas existe uma campanha suja nas redes sociais, com videozinhos fake que são divulgados, e essa aí é uma campanha que chega a dar nojo na gente, porque o nível é muito baixo. Por exemplo, fizeram um vídeo dizendo que nós do PT, o deputado Zeca, a vereadora Luísa Ribeiro, mais alguns do PT, o vereador eleito Jean, estamos apoiando uma candidata, e aí falam assim, essa vereadora Luísa é comunista,
O vereador Jean, ele quer mudar a linguagem para todos. O deputado Pedro Kemp, só um pouquinho. O deputado Pedro Kemp é a favor da liberação das drogas. Para concluir, deputado, seu tempo já encerrou. E vou falar novamente, vou encerrar. Mas o deputado Pedro Kemp é a favor da liberação das drogas e é a favor do aborto. Eu quero deixar bem claro aqui que a pessoa do gabinete do ódio que está fazendo esse tipo de vídeo, primeiro, eu não sou a favor da liberação das drogas. Talvez ele tenha feito uma analogia, porque eu defendi aqui o acesso das pessoas a cannabis medicinal, que é feita da maconha. O que eu defendi aqui é remédio. Esse ignorante que está fazendo isso aí, querendo manipular uma informação e querendo confundir as pessoas, ele está usando uma informação e deturpa essa informação. Eu defendo a cannabis medicinal, que está sendo uma redenção na vida de muitas pessoas que têm dores crônicas, que têm autismo, que têm epilepsia. E esse remédio precisa ser acessível na rede pública. Mas eu não defendo a liberação das drogas. E quem conhece a minha vida, a minha história, minha ligação com a igreja, sabe que eu nunca defendi o aborto. Nunca defendi, e a pessoa está querendo confundir as pessoas. Eu não tenho nenhuma preocupação com a divulgação desses vídeos, porque quem me conhece sabe da minha história, sabe o que eu defendo e sabe de que lado eu estou na história. Eu sou um deputado de esquerda, e para quem não sabe, esquerda é quem se indigna com as desigualdades sociais e quer um mundo mais justo, mais humano, mais fraterno, sem pobreza, sem miséria e sem fome. Isso é que defende a esquerda. E sou um deputado de esquerda com muito orgulho, porque luto contra as desigualdades sociais e todas as formas de discriminação e de violência que atacam a dignidade da pessoa humana. Obrigado.